Bom, pessoal, então nessa aula a gente vai falar sobre sistemas lineares. Lembrando que na aula passada nós já falamos sobre exponencial de matrizes, né? Então nós definimos exponencial matricial e a gente no finalzinho da aula a gente mostrou ali como que dava para usar essa teoria de exponencial de matrizes para resolver sistemas lineares. Então, agora vamos retomar o tópico de solução de sistemas lineares de equações diferenciais. Só assim ressaltando as diferenças disso para o outro caso, né? O que a gente fez até agora foi resolver equações diferenciais em R, ou seja, a gente tinha equações desse tipo, né? Onde f é o operador lá que define a equação. Estou usando o exemplo de funções de segunda ordem aqui, mas enfim, sabe resolver equações de qualquer ordem. Nosso operador é uma função de R4 em R, é uma função boa, né? A gente tem certas condições aí para ter existência e unicidade. E a gente aprendeu a encontrar uma solução, uma função xt, que é a solução da DO, ou seja, que satisfaz a f igual a zero. Exemplo típico, né, do que a gente sabe fazer. Exemplo típico é quando a gente pega f desse jeito. Então aqui quando você tiver f de x, duas linhas, x linha, xt, ops, aqui é x, vírgula t, errinho aqui, desculpa, igual a zero, isso aqui fica equivalente a x duas linhas menos 5x' mais 6x igual a e de t. E aí a gente vai achar a solução dessa equação, né? Então a gente tem uma EDO de segunda ordem, coeficientes constantes, só que não homogênea. Então a gente acha aqui, marcar em azul, soluções da parte homogênea e uma solução particular da EDO. E achávamos uma solução, né? Nossa solução era uma função x de t com x indo de algum domínio aí, de algum subconjunto de R em R, beleza? Bom, o que a gente vai fazer agora com sistemas de equações? Com sistemas, nós vamos simplesmente resolver várias equações diferenciais ao mesmo tempo. Ou seja, nós vamos ter várias funções para encontrar e as relações entre elas serão dadas por várias equações, né? Uma construção muito simples aí que leva a gente a ter um sistema de equações diferenciais, como por exemplo a gente pega uma equação, tipo essa equação de segunda ordem que nós acabamos de resolver, e a gente introduz uma variável no sistema. Então nesse caso aqui a gente vai chamar, por exemplo, o y de x'. Se a gente chama o y de x', claro, aqui na verdade o que a gente está fazendo é o seguinte, a gente está chamando y de t de x' de t. Se isso é verdade, se todo mundo for diferenciável, então y' de t vai ser o x duas linhas de t. Né? Então a gente usa essa informação aqui para escrever o seguinte sistema. Olha só, x' igual a y, que é o que a gente colocou. Y' é x duas linhas, só que agora isolando na equação o x duas linhas, a gente fica com x duas linhas igual a exponencial de t mais 5x' menos 6x. Que é exatamente o que eu coloquei aqui. Então a gente fica com esse sistema de equações, né? Então agora, para resolver esse sistema, a gente tem que achar tanto o x de t como o y de t. Nesse caso é um caso fácil, porque se a gente achar o x, a gente acha o y, né? Já que o y é a derivada do x. Em geral não vai ser tão fácil assim. Então, o que a gente vai fazer é bem no espírito desse sistema de equação aqui, tá bom? Primeira pergunta é o seguinte, né? Será que esses sistemas, será que tem solução, né? Para esse tipo de coisa? Então a gente vai começar já aí com o teorema de resistência e unicidade. Já te dou a resposta. A resposta é sim, existem soluções em condições amplas assim. A gente vai pegar aqui, por exemplo, várias funções. Eu vou pegar n quadrado funções que eu detonei por aí, j. Vamos chamar outras bn funções de b1 até bn, outras n funções aí. Vamos pegar essas funções como sendo contínuas, vamos supor que está todo mundo definido no intervalo alfa e beta. E vamos pegar um t0 aqui em alfa e beta. Então, o PVI, né? Qual o PVI? Bom, claro que então tem as equações do sistema, né? x1' igual a combinação linear de x1 até xn, incluindo b,
x2' também é uma combinação linear de x1 até xn e do b2. xn', mesma coisa. Vou adicionar aqui uma condição inicial que esqueci de colocar no slide, já que isso aqui é um PVI, né? Então a gente coloca a condição inicial, por exemplo, x1 de t0 como sendo um x1 0 até xn de t0 como sendo um xn 0, onde esses x1 0 até xn 0 é um vetor que você escolher aí em Rn. Então a condição inicial para cada uma, né? Tendo um sistema e tendo as condições iniciais, a gente vai ter uma única solução definida no mesmo domínio lá que a gente colocou. No mesmo domínio que as funções são definidas, né? Essa anotação está muito confusa, né? Daqui a pouco a gente vai simplificar essa anotação, mas antes de fazer isso, vamos fazer um exemplo em dimensão baixa, só para a gente entender o que está acontecendo. Bom, o caso canônico de sistemas que a gente vai considerar é o sistema dessa forma, né? Vou manter o x de t e y de t, só para... Daqui a pouco a gente não vai escrever isso, mas vamos continuar por enquanto. Então você tem um sistema que envolve derivadas de x e de y, e a gente dá condições iniciais, por exemplo, nesse caso aí, colocamos as duas 0 no 0. Esse sistema, isso aqui é o formato padrão do sistema que a gente vai pegar, né? Nota que ele tem aqui uma parte que só depende do xy e outra parte aqui que é uma função que depende de t. Tá? Qual que é a solução desse sistema? Solução é essa aqui. Daqui a pouco a gente vai ver como não estou sugerindo que é óbvio essa solução. Daqui a pouco a gente vai aprender e vai ver que não é tão difícil, mas enfim, tem essa solução. Uma coisa importante é que a gente não vai tratar essas soluções como meio que soluções independentes, não, sabe? A gente vai tratar como uma solução em notação vetorial. Então, esse x em negrito aqui é uma variável vetorial. Esse cara aqui é o x de t. Esse cara aqui é o y de t. É mais ou menos isso. Você tem um sistema de equações. Então, as relações entre x e y, entre a derivada é uma relação entre x e y e possivelmente uma função de t. Então, para simplificar um pouco a notação, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai usar uma notação matricial para esse sistema. Nessa notação matricial, a gente vai pegar aquelas n quadrado funções a e j, vai colocar numa matriz, né? Então, será essa matriz A de t, ela é uma matriz zona aqui, né? A gente vai colocar o A11 de t, o A12 de t, todo mundo, depois o A21 de t, o A22 de t, até o AN1 de t, o AN2 de t, até acabar aqui no ANN de t, né? Então é uma matriz n por n. A gente também vai pegar aquelas funções b1 até bn, vai colocar no vetor, e aí a gente escreve o nosso sistema nesse formato. Mesma coisa que estava antes. Então, o primeiro exercício aí é você fazer essa conta, né? Escrever a de t desse jeito, multiplicar e ver que, de fato, essa anotação aqui, vetorial, é a mesma do que essa que a gente colocou aqui. Então, assim, vamos lembrar que esse vídeo tem pausa, né? Então, você pausa agora e vai lá fazer essa conta, tá bom? Bom, já que você já fez a conta, já deu pausa, já voltou de novo. Eu sei que você não deu pausa, né? Fez essa conta, então, enfim. Mas eu vou continuar pedindo para você dar o pause e fazer a conta. Queria chamar a atenção aqui entre as grafias do x aqui, né? O x negrito sempre é variável vetorial. Às vezes eu vou usar a variável vetorial sem usar o negrito, por exemplo, esse b aqui que eu fiz, mas o x eu vou tentar usar essa regra, tá? Outra coisa, a gente vai parar aos poucos de usar x' para derivada e vai passar a usar x ponto. É a anotação padrão para sistemas. Como que a gente vai começar a resolver esses sistemas? A gente vai começar por um caso que a gente já começou a fazer, na verdade, na parte de exponencial matricial, né? A gente vai pegar o caso em que essas funções a e j são todas constantes, então ela não depende de t de verdade, e esse vetor b, que é o vetor que faz a coisa não ser homogênea, é um vetor nulo, tá? Ou seja, a gente está com sistemas dessa forma, possivelmente aí, se a gente quiser um PVI, a gente coloca uma condição inicial dele.
Então, como que a gente resolve esse sistema aqui? Bom, felizmente já vimos como fazer isso, né? Então, nós já vimos que se você pegar uma matriz n por n, então a solução desse sistema de equações diferenciais com uma condição inicial pré-determinada é simplesmente essa curva. Então, isso aqui é equivalente a n equações diferenciais, né? Xn ponto, tanto todo mundo aqui e tal. Então, quando você acha a solução, você está achando, lembra, x1 de t até xn de t. E aí eu estou escrevendo isso em forma vetorial, desse jeito, para simplificar a notação, tá bom? Então, esse caso muito simples aí, nós já fizemos. O que a gente falta a gente fazer nessa aula, então? Primeiro, a gente tem que ver os exemplos. A gente tem que resolver alguns exemplos aí, para a gente tentar entender o que está acontecendo. Depois, a gente tem que entender aqui a relação entre equação diferencial e campo vetorial. Nesse caso de sistemas autônomos, onde você não tem essa função de t e a matriz é constante, isso é uma relação muito legal entre a equação diferencial e o campo vetorial, que nós já falamos aí em algumas aulas, mas vamos repetir. E a gente vai aprender a desenhar uma coisa chamada retrato de fase. Então vamos lá. Vamos ver a relação fundamental aí, então, entre campo vetorial e equação diferencial. Primeiro vamos lembrar o que é um campo vetorial. E aí a gente vai fazer quase tudo em dimensão 2. A maioria das coisas dá para fazer em dimensão maior. Quando for algo específico de R2 eu vou chamar a atenção de vocês. Em geral eu só estou usando R2 para simplificar a notação e para fazer umas figuras bonitinhas aí. Então o que a gente define como campo vetorial, por exemplo, de classe R, é simplesmente uma função definida num aberto de R2, né, no conjunto ômega, que chega em R2 é de classe R. O campo vetorial, então, ele associa a um ponto xy de ômega o outro ponto de R2, o ponto x de xy. Como é que a gente faz geometricamente? Geometricamente, então, você tem aqui seu ponto xy, de coordenada xy, e aí você vai representar esse vetor desse jeito. Ou seja, você vai representar esse cara fazendo uma setinha. E aí você vai pegar o vetor xy, né? O vetor x e xy, como se fosse um vetor na origem, só que você vai transladá-lo lá para o ponto que você está querendo. Tá? Então, ou seja, esse cara vai ser uma setinha, né? Em geral a gente desenha vetores na origem, a gente vai pegar esse vetor em particular e pegar o representante dele que está lá nesse ponto. Isso vai dar para a gente uma representação gráfica do campo. Porque assim, nota que você tem o seu campo como sendo uma função de R2 em R2. Coloquei um ômega aqui, né? Então, se você quiser o gráfico do x, esse cara vai estar contido no R4. Isso aqui é um problema sério para a gente. Então, a gente vai desenhar como sendo... A gente vai representar esse campo, quando preciso, usando essa notação de campo vetorial. Então, em cada ponto você põe um carinha. Tem um exemplo aqui. Por exemplo, a gente pegou o campo vetorial x de xy igual a menos 2xy. Né? Então, x de xy é igual a menos 2xy. Então, como que a gente... Vamos fazer... Eu sei que eu tenho a figurinha, mas, por exemplo, a gente tem aqui o ponto 1, 1. Tá? Então, se você calcular x de 1, 1, isso aqui vai dar menos 2, 1. Beleza? Então, vamos vir agora neste ponto aqui no 1 e vamos desenhar esse vetor. Bom, a coordenada x dele é menos 2, né? Então, é alguma coisa aqui para trás. A coordenada y dele é 1. Então, como que fica o vetor? Nesse ponto vai ter um vetor assim. Tá? Então, essa é a representação do campo vetorial. Que está aqui. Então, fiz no Python, como expliquei para vocês lá. Tem no site lá um guiazinho de como fazer esses desenhos no Python. Dá para fazer na matemática também, mas enfim, o Python é gratuito, né? O matemática vocês só vão usar quando tiverem vindo para o Unicamp, então é bom aprender a fazer em outro software também. Muito bem, então nota que é mais ou menos verdade, né? A gente estava, onde que a gente estava aqui? A gente está no 1, né? Está em algum lugar aqui mais ou menos, e de fato esses vetores apontam para cá.
Nota que em cada ponto, né, esse vetor ele tem magnitudes diferentes, né? Por exemplo, se eu calcular agora o x no, sei lá, no 3,8, isso aqui vai dar menos 8x, né? Então menos 6,8. Nota que a norma desses caras vai ficando muito diferente. Cada ponto é um vetor, né? O vetor tem norma, direção e sentido, dependendo do ponto. Só para nossas figuras ficarem um pouco mais bonitinhas, a gente vai quase sempre representar setinhas com a mesma norma. Tá? Então, em geral, a gente vai representar o campo vetorial normalizado. Aí. Então, ao invés do x, o que a gente vai representar, claro, quando o campo não é nulo, né? Quando é nulo, a gente vai deixar como zero. A gente vai, às vezes, representar esse campo vetorial, beleza? É só para a figura ficar bonitinha. Em geral, não tem que fazer isso. Ou seja, o campo vetorial é esse que está representado aí. O esboço, esse é um bom esboço para ele, né? Tinha que fazer um esboço, todo mundo já vai ficar feliz com o seu esboço sendo desse jeito aí. Muito bem, isso é um campo vetorial. Agora, a gente vai usar umas funções muito parecidas com exatamente iguais, na verdade, a gente pegou lá no nosso campo vetorial, para construir um sistema de equações diferenciais. Então, ó, esse 2x, que é a primeira coordenada aqui, ele vem para cá, e esse y, ele vem para cá. Então, pegue esse sistema de ADO agora. Agora a gente vai, é um sistema de equações diferenciais, né? E vamos pegar esse x como sendo uma solução desse sistema. Muito bem, o que satisfaz? Qual a condição que é satisfeita por uma solução desse sistema? Bom, o que a gente sabe é o seguinte, né? Se a gente calcular a derivada, se a gente calcular x' de t, vai ficar o x' e o y'. Cada carinha desse satisfaz a EDO. Então, como satisfaz a EDO, y' é menos 2x. Como esse outro aqui satisfaz a EDO, y' é y. E aí falta um parênteses aqui. O que significa? Significa que se você tem um certo ponto dessa curva, um ponto x de t0 dessa curva, eu sei o vetor tangente. E o vetor tangente é um daqueles vetores lá do meu campo vetorial. Então, assim, o que isso significa para a gente? Em particular, vou tentar desenhar uma curvinha aqui. Ó. Significa que se você pegar essa EDO usando as mesmas coordenadas do campo vetorial como eu fiz, então assim, você vai ter a curva solução da sua EDO, alguma coisa assim, e num certo ponto aqui, você tem, por exemplo, o vetor tangente, a curva, e ele coincide com o campo vetorial calculado nesse ponto. A gente vai fazer um exemplo já e vai ficar muito claro para vocês, mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, olha, se você está procurando solução desse sistema, isso é equivalente ao problema de procurar uma curva xt cujo vetor tangente é dado pelo campo vetorial associado. Por conta disso, a gente pode falar que a gente está trabalhando com equações diferenciais ou com campos vetoriais, desde que você esteja em que situação? Desde que você esteja em um sistema autônomo de primeira ordem, né? Ou seja, um sistema de equações tipo esse que eu circulei, tipo esse que está grandão no slide. Ele não pode ter dependência de t, né? Não posso ter uma função sobrando que depende de t. As únicas funções que dependem de t são x1 até xn. A gente vai... Lembra que isso é exatamente o caso quando a gente tem sistemas lineares, né? Como que a gente se propôs a trabalhar aí. E a única coisa que a gente vai fazer é supor que por enquanto é linear, mas a situação do campo vetorial e da equação diferencial, essa coisa do campo ser tangente à solução, é verdade para qualquer sistema. As f's não precisam ser lineares para isso acontecer. A gente só vai trabalhar com linear porque é o que a gente vai querer fazer, mas poderia ser um caso bem mais geral. Então tá bom. Vamos retomar o nosso exemplo lá. Lembra que quando a gente plotou o campo vetorial, a gente já fez as curvinhas de solução, era um cara menos 2xy, né? Que a gente fez a figurinha. O que acontece se a gente for resolver o sistema? Nota que a gente já sabe resolver esse sistema, né? Por vários métodos aí. A gente poderia até usar mesmo uma técnica parecida com coeficientes indeterminados que a gente viu lá para a equação de segunda ordem, porque se você propor que a solução é desse jeito, certamente aí você vai achar a solução, vai achar o x, né? X não negrito aqui, e depois você acha o y. Então dá para fazer, se você não soubesse exponencial de matriz, você também conseguiria fazer essa solução aí, só que como a gente sabe exponencial,
como exponencial de matriz é uma coisa muito legal, muito divertida, a gente vai usar exponencial. Pois bem, como que a gente resolve esse sistema, esse PVI, na verdade, eu tenho condições iniciais aqui. Como que a gente resolve esse PVI? Usando exponencial matricial. Vamos lá, a gente vai pegar, então, vou ter que escrever esse cara assim, né? Então ele é um x ponto, y ponto, igual a uma matriz vezes xy. Que matriz é essa? Bom, a matriz tem que ser menos 2, 0, 0, 1 vezes xy. Muito bem. Que é que eu estou chamando de matriz A. Como que eu calculo exponencial dessa matriz? Bom, para calcular exponencial eu preciso saber bem como calculo potências dessa matriz, né? E nesse caso a gente sabe, né? A matriz é diagonal, então eu consigo calcular potências fácil. Basicamente é só calcular potências dos elementos na diagonal aí. E nota que o que a gente precisa mesmo para exponencial é fazer um cálculo com AT, né? Não é só com A, é com A vezes T. Também não tem problema nenhum. A única coisa que vai ficar um menos 2T, né? O AT vai ser menos 2T 0, 0T. Calculo potência disso normalmente. E aí vamos lá, vamos calcular exponencial. Para calcular exponencial disso, a gente vai recorrer à nossa formulinha da exponencial, a definição da exponencial é essa, né? Aqui tem um somatório, com certeza, n igual a 0 infinito. Desse jeito, e eu já passei esse fatorial aqui para dentro, tá? Já fiz tudo, já simplifiquei a matriz. Então a gente fica com essa matriz aqui, que na primeira entrada tem esse somatório, depois é 0, 0, e na última entrada tem esse somatório. Se você se lembrar agora da série de Taylor da exponencial, você vai perceber que esse cara aqui é justamente exponencial de menos 2t, e esse outro aqui é justamente exponencial de t. Então ganhamos aí uma expressão para exponencial de AT. E se a gente conseguiu fazer isso, a gente basicamente conseguiu resolver o sistema. Então, vamos lá. Pegando nossas condições iniciais agora aqui, x de 0 e y de 0, x de 0 igual a alfa e y de 0 igual a beta, como que a gente resolve o sistema? Bom, a gente só multiplica, né? Então, a solução vai ser exponencial de AT vezes esse vetor x0, que é o que está feito aqui. Finalmente, essa curva parametrizada, então, x de t, vai ser dessa forma. Bom, como que a gente, então, quais são as soluções desse campo, né? Bom, aí depende do alfa e beta, né? Vamos lá, alguns exemplos aqui. Se a gente tem a condição inicial do tipo... Bom, se a condição inicial é nula, né? Se alfa igual a 0 e beta igual a 0, então o x de t é nulo. Então, a origem é uma solução para o sistema. Agora, vamos pegar alfa igual a 1, por exemplo, e beta igual a 0. Se alfa igual a 1 e beta igual a 0, então a solução fica e a menos 2t, beta é 0, então fica 0. E vamos pegar uma outra aqui, vamos fazer alfa igual a 0, beta igual a 1. Nesse caso aqui, a gente vai ficar com x de t igual a 0 e elevado a t. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar aquela em preto, vamos fazer essa aqui em azul e vamos fazer essa aqui em vermelho. Se a gente faz um sistema aqui, faz um sistema de eixos, nota que fazendo t igual a 0, né, a nossa condição inicial ela é x igual a 1 e y igual a 0. Então a condição inicial azul é aqui. Fazendo o t aumentar, ou seja, fazer o t indo para infinito, o e a menos 2t vai para 0. Então eu vou preencher todo mundo aqui. Não chego na origem, claro. Fazendo o t indo para menos infinito agora, eu tenho esse pedaço aqui. Então, ou seja, esse pedaço positivo do eixo x aqui é a minha solução azul. Fazendo a mesma coisa agora. E tem uma direção, né? Nota que a direção é basicamente essa direção. A direção que eu estou andando com o t, né? À medida que eu ando com o t, a minha curvinha azul vem para a origem. Se eu faço outro jeito agora, a curva vermelha, a condição inicial no t igual a 0 vai estar no x igual a 0 e y igual a 1. Se eu aumento o valor de t, então eu estou aumentando a segunda coordenada. Se eu estou aumentando a segunda coordenada, eu estou indo para cima.
né, com a segunda coordenada. Se eu mando t para menos infinito, esse cara vai para zero. Então eu chego até aqui, claro que também está abertinho aqui. Então essas são as soluções, né, desse campo aí. Então, o que a gente vai fazer na próxima figura agora é simplesmente plotar essas soluções desses campos aí, plotar várias delas, com várias possibilidades para a condição inicial, que dá essa figura aí. Então, assim, nota aqui, deixa eu ver que cor que eu usei aqui, eu usei vermelho, né? Então, essa aqui era a curva vermelha que eu tinha, né? Então, que a direção de percorrer era assim. Aí eu tinha essa curva azul aqui, que eu falei que a direção era assim. E porque foi condições iniciais que eu peguei. É claro que você consegue agora, usando as outras aqui que eu fiz, plotando, pegando outras condições iniciais. Né? Pegando uma condição inicial aqui, pegando a condição inicial aqui, por aí vai. Então todas essas aí são soluções do campo. São curva-solução do campo. Cada curvinha é uma solução com uma condição inicial diferente. O que a gente vai fazer agora? Eu vou, no mesmo sistema de eixos, eu vou mostrar para vocês o campo vetorial associado, né? Porque lembra que lá no começo da história, né, tinha um campo vetorial também, que eu usei para definir a EDO, que era menos 2xy. Então agora eu vou pegar cada ponto desse aí e mostrar o campo vetorial como é que fica. Então, tcharam, fica assim. E aí vocês veem que aquelas setinhas que eu tinha colocado faz sentido, né? A setinha está dizendo a direção que essa curva é percorrida, tá bom? Então essa aqui vai percorrida assim, e por aí vai, todas elas. Tá? Então as soluções têm um sentido que é o mesmo sentido dado pelo t, né? O sentido usual de t. Lembrando lá que essa figura eu fiz com Python, tem no site como é que faz e tal. Deixa eu fazer mais uns comentários sobre isso. Olha, a gente pegou sempre condições iniciais no zero. A gente pegou lá o x de 0 igual a alfa e y de 0 igual a beta. Realmente não faz diferença no caso do sistema autônomo. No caso do sistema autônomo você pode pegar qualquer valor para ter zero e a gente sempre vai pegar o zero, porque já pode ser qualquer um. Então não faz diferença. Outra consequência do teorema de existência e unicidade que a gente demonstrou é que no caso do sistema autônomo, as soluções vão decompor o espaço. Ou seja, cada ponto ele vai estar em somente uma solução. Logo ele vai estar em somente uma dessas curvas aqui em cima. Então, assim, essas curvas vão decompor totalmente R2. As soluções, as curvas, solução, ou são iguais ou são disjuntas, né? Quer dizer, você pega dois pontos, né? Ou eles estão na mesma curva solução, ou eles estão em curva solução disjuntas. Tá? Então, figuras como essa aqui a gente só consegue fazer quando o sistema é autônomo, né? A gente vai chamar cada curvinha solução dessa de trajetória, tá? E a gente vai chamar a união de toda a trajetória de retrato de fase. Ou sei lá, retrato de fase, na verdade, tem outra definição, mas eu vou usar essa aí no curso de cálculo 3. Então, a união das trajetórias é o retrato de fase. Na verdade, para definir retrato de fase direito, você tem que fazer uma relação de equivalência aí e tal, não vou fazer. Então, o retrato de fase é a união das soluções. Quase sempre a gente vai ser a união disjunta, né, de soluções. É um conjunto com as soluções, na verdade. A gente vai representar como sendo um desenho com várias, né, com todas que sejam representativas aí do que acontece com o campo. E quase sempre no retrato de fase a gente vai deixar setinhas do campo vetorial só para mostrar as direções aí. Quando a gente não inclui as soluções, inclui só o campo vetorial, a gente vai chamar de campo de direções. Então, o que é um exercício típico aí dessa parte da matéria? O exercício típico é construir o retrato de fase de um sistema linear. Então, vamos fazer com esse aqui, por exemplo. De novo, é uma equação fácil, daria para fazer com outros métodos, mas vamos fazer com exponencial matricial. A gente tem uma matriz, peguei a matriz do sistema, né? Então, o sistema se escreve como x ponto, y ponto, igual a 0, menos 3, 2, 0, xy. A gente tem que calcular exponencial, só que agora a matriz não é mais diagonal, né? Então, esse a elevado a k aqui não é tão fácil de obter como no caso anterior. Então, a gente vai ter que fazer de fato umas contas aqui. Então, ó, o a é o que já estava dado, né?
É, menos 3. Eu só errei o menos aqui, tá? O resto das contas tá certo. A ao quadrado é assim, a ao cubo é assim, a quarta é assim. O que está acontecendo? Vamos pensar só nos sinais por enquanto, tá? Nota que os sinais é o menos na posição 1, 2, depois menos na diagonal secundária, depois menos no 2, 1 e depois tudo positivo. E aí repete, né? Menos na posição 1, 2, menos na diagonal secundária, depois menos no 2, 1 e depois ia ser todo mundo positivo. Vamos juntar todo mundo aí para calcular a exponencial. Vai ficar isso aí, então identidade mais essa matriz, mais essa outra, eu já coloquei os T's, tá? Tem que ter, soma tudo aí. Agora, tem essas séries aqui, né? Essa série de potência aqui. Nota que, por exemplo, essas aqui da diagonal são iguais, né? As outras lá não são iguais, são diferentes. E aí você, estudante aí da Unicamp de cálculo 3, tem que olhar para essas séries e já matar direto, né? Por exemplo, quando você olha para essa série de Taylor em azul aqui, já imaginando quais são os outros termos da exponencial, você tem que matar na hora que isso aqui é a série de Taylor de cosseno de raiz de 6t. Assim como as outras, né? Tudo é muito fácil, então você pode substituir aqui por isso, que são as funções cujas séries de Taylor são de lado exterior. Bom, tô brincando, né, pessoal? Óbvio que não é assim. Eu só não vou. Daqui a pouco a gente vai ver como calcular isso de verdade, tá? Sem ter que calcular a série antes. Mas acredita em mim, aquela série de Taylor dá essas funções. Então, usando condições iniciais, se eu pego uma condição inicial do tipo alfa beta, eu ganho essa solução geral desse sistema de equações. Então, deu alfa beta, você consegue calcular aí a solução que você quer. Vamos plotar algumas dessas soluções aqui. Estou fazendo nosso retrato de fase aí. Nosso retrato de fase fica desse jeito. Já tem setinhas, né, no sentido aqui que percorre. Então, basicamente, isso é uma coisa que a gente pode provar. A gente vai provar nesse curso. Que nesse caso, todas as soluções aí são curvas fechadas. Todas as soluções são periódicas. Tá? O retrato de fase inclui algumas delas aí. Já dá para ver o comportamento padrão aqui. Mas aqui no meio vai ter outras fechadas também, sempre fechadas, tá? Muito bem. E aí, vamos voltar à nossa igualdade problemática lá, né? Igualdade verdadeira. Fizemos isso para achar as soluções aí, mas está longe de você perceber isso, né? Bom, você fazer o lado de cá, ok, né? Agora, o lado de cá, nem pensar. Isso aí decorre do fato que calcular exponencial às vezes é muito complicado, né? Então, assim, a gente vai ter que colocar um pouco de álgebra linear na história aí, para estudar um pouco de forma canônica de Jordan, para poder calcular exponencial de outra forma. Isso aqui não dá certo. Você não pode calcular desse jeito e depois tentar juntar todo mundo aí. Então a gente vai ter que pensar um pouco aí como fazer. Bom, o que eu vou fazer hoje, ao invés de começar já a falar de álgebra linear, eu vou só tentar fazer mais um exemplo, que é um exemplo bastante representativo aí do que pode acontecer, só para tentar desenhar alguns retratos de fase, tá? Então a gente vai pegar o seguinte caso. A gente vai pegar uma matriz diagonal. Então A é lambda 0, 0 mi. Esse lambda e mi são reais, podiam ser complexos, mas eu vou pegar reais. Então a gente tem esse sistema, a gente consegue calcular a exponencial fácil, razoavelmente fácil, e a gente tem a solução geral do sistema aqui. Pergunta é o seguinte: como é o retrato de fase desse sistema? Aí a resposta depende, porque o retrato de fase nesse caso depende dos valores que você vai usar para lambda e para mi, né? Então vamos ver aqui o que pode acontecer com esses casos. O primeiro caso que eu estou pegando é lambda e mi positivos. Os dois são positivos. Eu vou chamar esse tipo de ponto, eu vou falar que a origem é um repulsor, o sistema é um repulsor. Bom, a solução está aqui, né? Como que a gente desenha o retrato de fase desse cara? Nota aqui o seguinte: se eu começar uma condição inicial, por exemplo aqui, a condição inicial aqui
ela vai ser sempre do tipo 0 beta, né? Ela é do tipo 0 beta, então a solução vai ser algo do tipo, então a solução por esse cara vai ser um x de t, já que o alfa é igual a 0, aqui fica 0, e daí vai ser beta exponencial de μt. Bom, o meu μ é positivo, então eu comecei aqui com t igual a 0, e eu vou aumentar o valor de t. Se eu vou aumentar o valor de t, eu vou aumentar essa segunda coordenada. Então, e a primeira vai continuar 0. Então significa que a minha curva vai subir aqui. E se eu for para trás, eu vou para a origem. Então vai ser essa a solução. O que acontece? Talvez eu tenha feito meio rápido, né? O que acontece se eu pegar uma condição inicial aqui? Então eu estou pegando uma condição inicial, que é do tipo x de 0. Estou pegando, por exemplo, um alfa 0, né? Como condição inicial. Então, o meu x de t nesse ponto aí, como que vai ser a solução que passa por esse ponto? A solução que passa por esse ponto vai ser alfa e a lambda t, vírgula 0. Então, a solução que passa por esse ponto sempre tem segunda coordenada 0, então ela está confinada no eixo x. Se eu fizer o t aumentar, se eu fizer o t ir para infinito, como o lambda é positivo, esse cara aqui vai para cá, nesse sentido. Se eu fizer o t ir para menos infinito, então ele volta, né? Então, na prática, o caminho da solução é sempre esse. O que acontece se eu pegar uma condição inicial aqui, agora? Posso pegar posso pensar em qualquer coisa. Acontece o mesmo, olha só, porque o alfa é positivo, o beta é positivo, isso aqui vale para t igual a 0, né? Então, esse cara, aumentando o t, esse cara aumenta, aumentando o t, esse cara aumenta, ou seja, a solução vai ser assim. E isso vai acontecer em qualquer jeito que eu fizer, tá? Então, as soluções são sempre assim. As curvas solução são curvas que saem, são curvas x de t, né? São curvas x de t, que quando você calcula o limite com tzinho indo para menos infinito de x de t, isso aqui vai para a origem. E quando você calcula o limite com t indo para mais infinito de x de t, isso aqui, muito entre aspas aqui, né, vai dar um infinito, infinito. Ou seja, são curvas que vão que se afastam da origem, né? A norma cresce muito. Por isso que a gente chama esse ponto de ponto repulsor. Então, assim, qualquer condição inicial que eu der, a curva solução, ela vai embora da origem. A origem é um repulsor. Tem uma solução que é o 0, 0. 0, 0 é a solução, né? Obviamente, se eu substituir alfa 0 e alfa beta 0, e aí vai ser um ponto repulsor. E isso é o que acontece nesse caso. O que acontece se os dois, se o lambda e o mi agora forem negativos? Se eles forem negativos, vamos tentar entender aqui. Se eles forem negativos, eu vou pegar logo um ponto aqui no meio. Então eu pego um ponto com alfa e beta positivo, não faz diferença, mas enfim. Então esse cara aqui, vamos supor que isso aqui eu tenho uma condição inicial, um alfa beta. Então eu sei que o x do 0 é o alfa beta. E o x do t é alfa e lambda t, beta e a mi t. Esse é o 0, né? Esse ponto é o x do 0. Do 0. Se eu aumentar o t, como o lambda é negativo, esse cara vai diminuir. Mesma coisa, se eu aumentar o t, quando o mi é negativo, esse cara vai diminuir. Então as duas coordenadas estão indo para 0, né? Então, ou seja, nesse ponto aqui, no sentido natural do t, o que acontece é isso, né? Então a solução é desse jeito. Vocês vão ver que qualquer solução faz isso. Todo ponto que você começar, se você quiser começar a solução por ele, a solução vai... A curva solução, você começa no t, acha uma condição inicial, essa aqui, a curva passa por esse ponto. Qual é a curva solução DDO que passa por esse ponto? É uma curva que passa por ele e vai para a origem, sendo percorrida nesse sentido. Tá? Isso vale para sempre. Então, por isso que a gente chama esse ponto de atrator. A origem é um atrator. A origem é uma singularidade e é um atrator nesse caso. O que acontece nesse outro caso agora? Esse outro caso é um pouco diferente, olha só. Porque nesse caso, vamos pensar que a gente tem lambda negativo e mi positivo, né? Vamos pensar que a gente tem um ponto aqui.
Qual que é a solução que passa por esse ponto? Bom, a solução que passa por esse ponto é x de t igual a alfa e a lambda t. O que eu fiz aqui? Ignora isso aqui, né? Ele é lambda e aqui é mi de t. O mi é negativo. 0. Pois bem, nesse caso, olha só. Eu comecei no alfa 0, quando t é 0. Quando eu aumento o valor de t, como o meu lambda é negativo, esse cara aqui diminui. Então, a solução que passa por esse ponto é uma solução que vai para a origem desse jeito. Se eu pegar o contrário, pegar uma solução... isso vale aqui também, né? Se eu tiver uma solução aqui, mesma situação, né? O alfa vai ficar igual, esse outro vai diminuir. Então, a solução faz isso. Se eu pegar agora uma solução inicial aqui no eixo x, o que acontece é que ela vai afastar da origem. Ela sempre afasta da origem, independente do ponto que seja o ponto inicial. E se afasta da origem também aqui embaixo, né? O que acontece então quando eu pego um ponto aqui no meio de um quadrante? Quando eu pego um ponto aqui no meio de um quadrante, olha, no meio do quadrante, a solução agora não tem nada que é 0, né? A solução agora é alfa e a lambda t, beta e a mi t. À medida que eu aumento o t, esse termo diminui, então a coordenada x diminui. Então o componente x desse cara vem para cá e esse cara aumenta. Então a componente y dele vem para cá. Ou seja, a solução que passa por esse ponto é uma coisa desse jeito. E todos os pontos serão assim. Tá? Esse foi um exemplo que a gente viu, né? O primeiro exemplo que a gente viu. Que é um ponto que a gente chama de ponto de Sela. Então tem alguma direção. A origem ela atrai pontos numa certa direção, ela expulsa pontos na outra direção. Então, se o ponto não está exatamente nessas retas aí, ele começa se aproximando, mas como ele tem que afastar, ele afasta do jeito. Tá? Então, esse aí é o retrato de fase do campo, nesse caso aí, no campo da... Opa, não encontra. No caso da célula. Beleza? É bom saber fazer isso. A gente vai ter que aprender a fazer isso aí, tá? Só para terminar, falar um pouquinho de como que a gente vai usar álgebra linear nesse curso. A gente vai usar um teorema. Como que a gente vai usar álgebra linear para achar exponenciais de matrizes, né? E a gente vai usar basicamente esse teorema. Ele diz o seguinte, olha, pega duas matrizes n por n. Suponha que tem uma matriz invertível que satisfaz isso. Então, a gente tem essa relação entre as exponenciais. Ou seja, se você tem duas matrizes conjugadas, né, você tem uma relação entre as exponenciais delas. Você tem que exponencial de AT é m, exponencial de BT, m menos 1. A prova disso é muito fácil, eu não vou fazer, mas assim, exponencial de AT é um somatório de 1 sobre n fatorial de a elevado a n, t elevado a n. Usando essa condição para a, né, o que a gente vai ter é que isso aqui vai dar um somatório de 1 sobre n fatorial. Eu vou trocar o a por m menos 1 elevado a n, tn. Agora, como que eu me viro com esses termos aqui? Vou fazer o quadrado, tá? Ó, m menos 1, m menos 1. O que vai acontecer? Esse cara vai cancelar com esse cara e vai ficar o mb ao quadrado m menos 1. Então, por conta desses cancelamentos aí, dá para provar por indução, dá para provar que essa fórmula é verdadeira. Não é muito difícil fazer isso. Como que a gente vai usar esse teorema nesse curso? Aí eu vou... As contas estão salvas no slide, então vamos lá. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos pegar esse exemplo. Esse exemplo é aquele exemplo que eu falei que todo mundo é muito inteligente, sabe transformar a série de potência em cosseno de raiz de 6x, né? Vamos revisitar esse exemplo. A gente vai pegar esse sistema, pegar a matriz do sistema. Acontece que para essa matriz é um desses casos que a gente consegue achar uma matriz M que satisfaz isso. Não vou mostrar ainda como achar a matriz M, mas forçando a barra aí, isso é fácil achar, né? Se você escolher essa matriz, a conta dá certo. Escolhe essa matriz M.
Então agora você tem A igual a 0, menos 3, 2, 0. M, esse negócio aqui. E B, a 0 menos raiz de 6, raiz de 6, 0. Isso é um caso um pouco particular da forma de J, tá? Que eu vou falar depois. Você consegue fazer essa conta. Então você consegue uma matriz M que satisfaz isso. Qual que é a vantagem de conseguir isso? A vantagem é que a matriz M é facinha, a exponencial é um pouco mais razoável de calcular, né? Como a gente já viu. E aí, se você multiplicar por m e m-1, você obtém exatamente o resultado que você queria. Isso aqui era a nossa exponencial de AT, que a gente usou para achar a solução. Tá? O que a gente vai fazer agora é aprender a calcular a matriz M. Então, a gente vai pegar um sistema x ponto igual a x. A pode ser a matriz mais maluca que você conseguir. A gente vai agora escrever ela como mb m-1. Então, essa aqui pode ser feia, só que você vai ter que arrumar agora uma matriz B de bonita, para colocar aqui. O que é bonito para a gente? Bonito é a matriz que você sabe calcular EAB. Então, a gente vai ter que achar M para que a gente consiga colocar essa matriz aí, porque fazendo isso você resolveu a EDO. Tá? Então, nas próximas aulas a gente vai ver detalhes como que faz isso. E por hoje é isso aí. Até mais.